Seja bem-vindo a mais um Conexão Ciência e Fé. Eu sou Gustavo Assi e essa é a roda de conversa da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. A ciência nos ajuda a ler a Bíblia? Essa é uma pergunta antiga. A Bíblia nos ajuda a desenvolver a ciência? Para falar desses assuntos na interface, na comunicação entre descobrimentos científicos e interpretação teológica, trazemos dois convidados especiais. Está conosco hoje o professor Daniel Elias. Ele é físico, professor da UFMG, aqui em Belo Horizonte. Ele atua em pesquisa no estudo de física do estado sólido e em grafeno. Daniel, obrigado. Obrigado por ter aceito o convite de vir conversar conosco. Eu que agradeço. Bom estar aqui com vocês. Que bom. Também conosco hoje Guilherme de Carvalho. É teólogo evangélico e pastor da Igreja Esperança, aqui em Belo Horizonte, diretor do Labri Fellowship Brasil, também aqui perto de Belo Horizonte, e vice-presidente da ABC2. Guilherme, prazer, obrigado por ter vindo conversar conosco. Prazer, muito obrigado, vai ser muito bom. Meus irmãos, aqui na ABC2 a gente fala sempre usando uma analogia dos dois livros da revelação divina. O livro da revelação geral, a natureza, o mundo criado, através do qual Deus revela alguma coisa sobre ele, sobre a sua obra, sobre a sua grandeza, seu divino poder. E a revelação especial, as Escrituras, constituídas ao longo da história do povo de Deus, através dos profetas, dos atos dos apóstolos, das palavras de Cristo. E são dois livros que nós estudamos e obtemos informações verdadeiras da revelação de Deus. Então, essa ilustração, essa analogia com dois livros escritos pelo mesmo autor, ela é muito antiga. Ela remonta lá a Agostinho, né? Os primeiros séculos da Igreja. Muito antiga, muito antiga. E ela aparece em autores da Antiguidade Cristã, aparece na Idade Média. Mais tarde, no debate que a gente vai retomar aqui a respeito do heliocentrismo, introduzido por Galileu, nós temos a alusão a autores antigos, cristãos, que trabalhavam com essa metáfora dos dois livros. Então, Agostinho é um dos citados por Galileu, ele cita Tomás de Aquino também, cita Jerônimo, e nós sabemos que era bastante comum no final da Idade Média, na Renascença e até na época da Reforma. Entre os reformadores a metáfora era muito importante. E entrou em documentos confessionais, inclusive de cristãos protestantes, como a Confissão Belga, né, que Guido de Bresso produziu. Eu tenho aqui a citação de um trecho dessa confissão. Passou a fazer parte do corpo teológico da Igreja. Exatamente, era amplamente usado. Você tem os dois livros em Calvino, por exemplo, em outros reformadores, e entrou nos documentos. Então é parte do imaginário cristão em geral e protestante também há bastante tempo. Eu vejo que diz a confissão. Nós o conhecemos, a Deus, por dois meios. Primeiro, pela criação, manutenção e governo do mundo inteiro, visto que o mundo, perante os nossos olhos, é como um livro formoso em que todas as criaturas grandes e pequenas servem como letras, que nos fazem contemplar os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, como diz o apóstolo Paulo. Segundo, Deus se faz conhecer ainda mais clara e plenamente por sua sagrada e divina palavra, isto é, tanto quanto nos é necessário nessa vida, para a sua glória e para a salvação dos que lhe pertencem. Ele escreveu isso em 1561. E é interessante, inclusive, essa imagem das letrinhas, de que as criaturas seriam letras no grande livro da natureza. Essa imagem aparece desde a Idade Média em vários autores. E ela vaza aqui para confissões protestantes. Então isso é importante porque na tradição protestante se enfatiza muito a prioridade da escritura sagrada, né, como regra, né, de fé e prática, mas a tradição cristã sempre disse que são dois livros e não um só. E a Escritura é a regra no conhecimento da salvação, na vida moral do cristão, mas ela não diz tudo a respeito de Deus. Muitas coisas foram ditas antes, segundo a própria Escritura e a tradição, através da natureza. Então são propósitos distintos, usando a metáfora dos dois livros. Um autor escreveu dois livros distintos, ou seja, com características, letras, métodos, vamos forçar a metáfora, capas, veículos, papéis, épocas distintas.
E tem propósitos distintos de revelação? Sim, tem propósitos distintos, mas a gente precisa entender que houve um processo de mutação, inclusive no uso da metáfora. Porque no primeiro momento não existia algo como o que nós chamamos hoje de ciência natural. Havia história natural e filosofia natural por muito tempo. Até isso virar ciência demorou um pouco, né? A gente precisa chegar à época da Revolução Científica. Exato. Então, para muita gente na antiguidade, a natureza era lida para se encontrar os sinais divinos. Ela era lida teologicamente. Então, embora o interesse pelos processos naturais em si estivesse presente, ele não era sempre o ponto crucial na agenda. Então, aqui nós estamos falando o quê? De 2 livros para se ler a respeito da glória de Deus. E a gente aprende algumas coisas sobre Deus no livro da natureza e muito mais coisas sobre Deus no livro da Revelação Especial. Agora, a certa altura, começa-se a entender que outras informações diferentes são trazidas pelos os dois livros e que eles teriam propósitos distintos. Então, essa linguagem demora um pouco mais para se desenvolver. Eu acho que a semente disso já está em autores antigos como Agostinho. Mas é na medida em que a ciência se estabelece como atividade distinta e com um olhar distinto para a criação, é que surge essa demanda de distinguir melhor os dois livros. Agora, isso se tornou um risco para muitos cristãos por causa da ideia, para muitos, de que são livros que têm objetivos completamente separados ou com objetivos absolutamente idênticos. Então, isso é muito grave. Por exemplo, entendendo que são 2 livros, então significaria que a gente tira a teologia dos 2 livros e tira a ciência dos 2 livros, porque são 2 livros complementares. Isso é mais do que a metáfora aguenta. Claro. Está forçando ela fora dos limites dela. Mas então, forçando a metáfora aonde ela aguenta, uma metáfora de 2 livros, obviamente, exige autor e leitores. Né? E nós fomos chamados, seres humanos, para ler os 2 livros, num empreendimento de descobrir como as coisas funcionam, construir conhecimento, seja ele científico ou teológico, investigando o mundo natural ou as escrituras. Como é que você acha, Daniel, que a gente deve fazer isso em cada um dos campos? Por exemplo, na ciência nós temos métodos próprios, na investigação teológica também. Como que se dá o desenvolvimento dos campos na leitura dos livros? Quando eu penso no trabalho do cientista, né, o cientista cristão, eu acho que a moral cristã está sempre por detrás daquilo que o cientista faz. E aí eu acredito que o trabalho do cientista tem que ser o melhor possível, uma vez que ele não trabalha, né, para ele mesmo, mas para Deus, né? E buscando extrair dali o máximo do conhecimento do que se permite na ciência, que é muito limitada, né, mas traz uma série de conhecimentos que são muito importantes, né? E levando sempre ali aquela, como se fala, a verdade do cristianismo no trabalho, no dia a dia, no agir, né, que é uma forma de evangelismo, né, que é transmitido ali com a interação com as pessoas, com o seu trabalho em si. E sob o ponto de vista, acho que agora da teologia, falo agora como um cientista, né, porque não sou teólogo, mas é buscar sempre ter uma leitura diária, né, e buscar ampliar esse conhecimento, né, buscando bons teólogos também e boas referências para complementar aquele estudo diário da palavra. Eu acho que isso é extremamente importante. A gente não é só cientista, não é só cristão, né? A gente é cientista e cristão e é o tempo todo. Na nossa vida, os 2 livros participam, né? Exatamente. Nós somos leitores dos 2 livros. Mas deixa eu perguntar para o Daniel, físico de laboratório, de estado sólido, grafeno, seja lá o que você está pesquisando agora. A ciência tem seus métodos e ela vai construindo conhecimento. É comum que teorias ou fatos científicos sejam atualizados, revisados e modificados com o longo do tempo? Muito comum. Aliás, a ciência, ela se permite isso o tempo todo. Naturalmente. Eu costumo até brincar que o trabalho do cientista é mais provar que a ciência está errada do que ela está certa, né? Porque a gente fica buscando o erro de alguém para depois criar um resultado científico novo e publicar um paper novo, né? Um artigo. Então, isso é
é um trabalho constante do cientista. E natural, né? Eu já publiquei coisa que depois eu vi que não estava certo e outro autor vai e corrige, e também publiquei coisa contradizendo algum outro autor. Naturalmente isso acontece na ciência diariamente, é nosso dia a dia. Então a sabedoria coletiva vamos chamar assim, do corpo de cientistas dura mais ou constrói mais, claro, do que a pílula individual de um cientista só. Com certeza. Você está jogando num campo muito mais amplo e esse conhecimento científico demora um pouco para se cristalizar, se solidificar e até virar uma teoria que vai ter alicerces que não vão ser facilmente desmontados, é isso? Exatamente. Guilherme, lá no campo da teologia, acontece mais ou menos a mesma coisa? A Acontece. teologia se atualiza, se renova e reforma? Sim, sem dúvida. A comunidade científica é uma comunidade de aprendizado, articulada e envolve tradições. Isso é um destaque importante, porque às vezes o cientista é visto como um revolucionário, mas a gente sabe que ele não está tão somente revolucionando, ainda que existam, né, as chamadas revoluções científicas. Mas do ponto de vista de sociologia da ciência, é claro que você tem uma comunidade tradicional que conserva métodos, que tem instrumentos de reconhecimento mútuo, que premia pessoas, que tem fronteiras bem definidas, tem autoridades centrais, ela tem seu próprio modo de operação. É claro, como você destacou, é claro que não se trata de defender uma teoria específica, mas uma abordagem em relação à realidade. E essa abordagem produz conhecimento continuamente. É claro que existe uma diferença no caso da comunidade teológica, porque ela está muito voltada para o que a gente chama de depósito da fé, né? Na tradição cristã. E o depósito da fé tem a ver com o anúncio e a interpretação de certas realidades. Mas isso tem que ser bem compreendido. O depósito da fé não é exatamente um conjunto de dogmas, embora isso sem dúvida seja uma dimensão da coisa. Mas não é só isso. Se trata da consciência de que aconteceu esse gesto divino, de que um evento no tempo e no espaço, para usar essa ênfase do Francis Schaeffer, uma série de eventos no tempo e no espaço criaram essa comunidade, formaram essa comunidade. N.T. Wright fala a mesma coisa na obra dele, que é uma referência à ressurreição do Filho de Deus, sobre qual seria a explicação para a fé e a praxis da igreja primitiva diante da perseguição, da morte, dos desafios para a sobrevivência no século I. E ele encontra a melhor explicação, não somente para o discurso da igreja, mas para o modo da igreja viver, no fato de que ela encontrou alguma coisa, que foi o túmulo vazio e as visões do ressuscitado. Então, esses eventos de encontro com Deus por meio de Jesus, isso é o que é o depósito da fé. Então, aí tem um paralelo com a questão da ciência, é que você encontra um fato na natureza. E um fato novo, talvez com instrumentos novos, né? Se a gente talvez passe por Galileu aí, com a trompa holandesa, que viria a ser chamada de telescópio. Ele começou a observar coisas que ninguém tinha visto ainda. E você tem agora fatos novos, e você tem que acomodar o seu discurso e sua experiência àquilo. Então, isso acontece com a igreja, mas é que a velocidade é diferente. Né? Então, a gente tem um conjunto de eventos que aconteceu e se encerrou ali com a ressurreição, e agora existe esse desafio, entender esse conjunto de eventos a partir das testemunhas originais e fazer sentido, dar sentido para isso. Como isso se relaciona com a nossa vida hoje e à medida que a história avança e a sociedade ocidental muda, quais são as implicações? Então, o trabalho teológico segue e você tem que encontrar novas formas de dizer as coisas que você já sabe, mas experiências novas na história e experiências novas de mundo que vão surgindo aí na caminhada humana, nos forçam a reler o evento da revelação e a gente acaba descobrindo coisas novas. O fato de nós estarmos numa posição diferente na história muda o gesto de leitura e com isso a teologia se desenvolve, se amplia. Entendi, se reforma. Se reforma. Então a teologia está num processo também de mutação. Mas é que é diferente da ciência. A árvore teológica é uma dessas árvores que leva muito tempo para crescer. Ela é muito grande, mas muito velha. E ela funciona diferente
O metabolismo dela é diferente do metabolismo científico. Estou gostando das metáforas. Mas é muito parecido. Ô Daniel, deixa eu pedir um exemplo. Você físico, você consegue dar para mim um exemplo bem fácil, bem concreto, de conhecimento científico que foi alterado ou reformado? Foi citado o Galileu, né, na questão da Revolução Copernicana, eu acho que é um bom exemplo. Mas um outro exemplo aí que surgiu mais recente, né, foi com o Maxwell, quando ele escreve lá as 4 equações de Maxwell, e dali ele consegue, então, calcular a velocidade da luz. Aquilo foi uma revolução, né, num momento na ciência tão grande que as pessoas imaginavam que a partir dali para frente não teria mais nada na física para ser descoberto. Para ser descoberto. Então faltaram alguns poucos problemas ali para né, ser peneirado. Um desses problemas deu origem à mecânica relativística, o outro deu origem à mecânica quântica, e eu tenho emprego. Então, né, que bom que não pararam o mundo lá. continuou depois disso da ciência, né? Então foi talvez 3 grandes revoluções acontecendo. Interessante. Num ponto. Guilherme, e você consegue trazer para a gente um caso de reforma teológica assim que ninguém pode negar que aconteceu e é evidente? Sem dúvida, são vários. Escolhe um, né? Só. Então, um exemplo que me chamou muito a atenção foi um destacado pelo teólogo Thomas Torrance, que foi um dos ganhadores do Prêmio Templeton no final dos anos 70, um dos primeiros. E era um especialista nesse diálogo de teologia e ciência. E ele destacou muito a semelhança com a ciência do processo de formulação do dogma cristológico. Essa doutrina de que Jesus teria 2 naturezas. Ele seria Deus e homem, mas na mesma pessoa. Isso incidiu também na formulação da doutrina da Trindade. E o processo de construção do dogma é muito interessante, porque para o mundo hebraico, a ideia da divindade existir em forma humana seria absolutamente impossível, inaceitável, por causa da ênfase muito grande na transcendência de Deus, da diferença criador-criatura, e não havia uma previsão de algo assim na leitura que eles faziam da Escritura. Então, para os judeus isso não era concebível. E do ponto de vista do mundo grego, isso também não era concebível, porque, dada a influência platônica e aristotélica no mundo grego, então a divindade era concebida como a fonte de todo ser, como na linguagem aristotélica é o próprio ser, né, toon, que seria divino, e inclusive ele usou a palavra teologia pela primeira vez, como a ciência desse ser que seria a fonte de tudo. Isso vem de Aristóteles. Então, tudo estaria apontando para a divindade, na direção da divindade, mas a matéria está muito distante do ser. É o meon, é o não ser. É o que é só potência, mas não é ato, não é atualidade. Então, nessa visão, a divindade está muito distante, né, por uma distância metafórica, assim, infinita. Ela está separada do não ser. Eles são opostos. E a matéria é o que está mais perto do não ser, porque é aquilo que é mutável, que não conserva essência. Então, não conserva ser, né? Então ela muda, está no devir. Então, nessa imagem de mundo, a divindade não vai se misturar com a matéria, não faz sentido isso. Inclusive na mitologia gnóstica, que recebeu muito do platonismo, é uma divindade inferior, que apoiando-se em Platão, eles chamavam de demiurgo, né? Que fez essa fusão, que prendeu faíscas da divindade, que são as almas dos homens, na matéria. Mas imagine se Deus ia fazer uma coisa dessa. Deus não ia se misturar com a matéria. Então vejam que, por razões diferentes, judeus e gregos jamais aceitariam a ideia de um Deus, do próprio Deus criador se encarnar, né? Ou do Logos se encarnar. Isso não seria viável para eles. Teologicamente foi um processo custoso, exatamente. longo, Então houve um longo de muita processo. Revisão. Então, às vezes isso é estudado como uma história de heresias cristológicas, né? Como as igrejas perseguiram pessoas que discordavam do dogma Mas nesse central. processo de heresias há uma construção. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que, claro, essas heresias surgiram, mas a grande questão era como construir um discurso para acomodar esse evento, essa experiência que a igreja teve, que ela tocava no homem. Isso está lá em 1 João. Nós o apalpamos, mas era o verbo da vida.
1 João capítulo 1. Então essa experiência de que Deus está em Cristo, mas Cristo é um homem, não haviam categorias intelectuais para acomodar isso. Então eles tiveram que construir uma linguagem completamente diferente e para dizer isso teologicamente. A Bíblia dava todas as pistas para isso, mas precisava de categorias. Então, enfim, é um exemplo que eu gosto muito, mas há vários outros, que inclusive incidiram depois na cosmovisão ocidental e na própria origem da ciência. Joia. Interessante, mas conclusão dessa nossa primeira parte aqui. Usando ainda a metáfora dos dois livros, nós podemos dizer que os dois livros têm condições de descobrir verdades da realidade. Os dois livros são fontes da revelação de Deus, portanto, revelam, de certo modo, verdades do próprio Deus. Concorda? Sem dúvida. Uhum. Como é que Galileu pensava nessa interação dos livros aí? Você não tem uma outra citação legal do Galileu para nós? Galileu, sim. Galileu, na carta à Duquesa Cristina de Toscana, que ele escreveu em 1615, para, inclusive, responder a críticas que foram feitas à sua a harmonia, né, da sua teoria com o ensino da igreja. Então ele tem essa frase famosa, né, que as escrituras nos foram dadas não para saber como vai o céu, mas para saber como vamos para o céu. E isso foi muito usado depois como uma espécie de símbolo da ideia de que os dois livros têm focos diferentes. Uhum. Eles falam sobre Deus, mas por ângulos diferentes. Ângulos distintos. O Daniel, nós somos então intérpretes desses livros, nessa nossa metáfora. E de vez em quando, se não muitas vezes, nós vamos encontrar contradições nas nossas interpretações do livro da natureza ou do livro das Escrituras. Uhum. Como é que a gente convive com essas contradições aparentes? Isso quer dizer que o erro está lá no autor que escreveu errado? Os livros revelam informação mentirosa? Onde é que está o problema aí? O autor é perfeito, né? O autor é perfeito? E a verdade dele é imutável. Então, com certeza, se alguém cometeu um erro, foi quem leu o livro na hora de interpretar. E eu acho que esses dois livros, existe alguma contradição aparente entre eles ali, né? Meio reforçar o aparente aqui, porque um livro não pode desmentir o outro. Eles têm que estar em harmonia, né? Mas se não necessariamente vai existir a harmonia entre o pensamento do cientista com o pensamento do teólogo, né? De quem está lendo e interpretando ali. E aí tem erros que são cometidos de ambos os lados, aí, muitas vezes, né? Mas acho que eu já... Isso se dá também porque a nossa interpretação, tanto da ciência quanto das Escrituras, ela é limitada, por nós sermos seres limitados diante de Deus que é infinito e revelou-se acomodando-se a nós mesmos? Bom, com relação à forma que a gente interpreta é limitada, exatamente nessa linha que você falou, na minha opinião, nós somos seres humanos, né, caídos e temos todas as limitações que nos é dada da própria queda. Né? Então, com certeza, a gente não vai conseguir ter um entendimento pleno de todas as coisas. Agora, uma coisa que eu acho importante pontuar é a ciência em si, ela é limitada também. Ela não vai responder todos os aspectos da natureza, né? Muita coisa que pode ser estudada da natureza vai vir de outras, né? Quando eu estou falando de ciência aqui, eu estou deixando bem claro que eu estou falando de ciências naturais, né? Claro. Vários outros aspectos aí, a própria consciência não é uma coisa que é explorada da ciência em si. Então, a metodologia científica ela é limitada, ela visa trazer algumas dadas interpretações da natureza, né? Mas ela não vai conseguir falar de todas as coisas, né? Principalmente quando a gente pensa em descrever aquilo que é invisível. Né? Então, muito dificilmente a ciência vai conseguir, muito dificilmente não, impossível a ciência descrever o próprio Deus, né? Mas ela vai te dar alguns aspectos que vão te revelar Deus, né? Que está lá na Carta aos Romanos, lá, no primeiro capítulo, a partir do versículo 20. Exato. Está bem claro isso lá para a gente. Agora, nós como leitores, a gente tem uma tendência natural
talvez para satisfazer o nosso próprio raciocínio, de tentar conciliar as duas interpretações. E aí, ao longo da história, isso causou até alguns constrangimentos, né? E aí, Gui, comenta para nós. Então, esse é um ponto muito interessante. Boa parte dos conflitos históricos entre o campo religioso e, enfim, a filosofia ou a filosofia da natureza e posteriormente a ciência, na verdade não eram conflitos de interpretação, conflitos sobre como ler a Bíblia e como ler também a natureza, conflitos hermenêuticos. É importante a gente ter isso em mente quando a gente, enfim, explora a questão. Tem um caso muito interessante para mim, que é o caso de Agostinho. Debates modernos sobre relação de religião e ciência levam muita gente a posições muito estreitas, particularmente no contexto teológico, né, que é o contexto onde eu estou. Acho que deve acontecer algo assim na física também. Posições extremamente restritivas sobre a interpretação da Bíblia, como se a leitura simples que a gente está fazendo aqui do texto seja indubitável, seja simples, imediato ou trivial, como se a interpretação da Bíblia fosse algo sempre trivial. Então, consequentemente, se existe uma informação científica que não se encaixa com aquela interpretação trivial, a ciência está errada. E ponto. Mas o caso do Agostinho é interessante, porque ele vem de uma educação clássica muito boa, de alto nível, era um cara genial, e ele ficava muito incomodado, né, um dos pais da igreja, mas ficava muito incomodado com o testemunho ruim de cristãos que faziam leituras muito... essas leituras literalistas da Bíblia. Tá. Veja só o que ele diz. Isso é muito interessante, muito interessante. A gente às vezes fica incomodado hoje, né, com essas tretas a respeito de Bíblia e teologia e, como se diz por aí, com os micos que se pagam. Acho que mico é coisa nova, né? Não é coisa nova. Isso é mico então, aqui 400 anos depois de Cristo. Então nós vamos ver agora Agostinho falar sobre isso. Acontece muitas vezes que um não cristão de tal modo conhece algo sobre a terra, o céu, os demais elementos desse mundo, o movimento e a conversão, ou também a grandeza e a distância dos astros, os eclipses do sol e da lua, os círculos dos anos e dos tempos, as naturezas dos animais, das frutas, das pedras e as demais realidades semelhantes, que o defende por argumentos verdadeiros e pela experiência. Mas é muito vergonhoso, pernicioso e digno de se evitar ao máximo que um cristão fale desses assuntos, como estando de acordo com as escrituras cristãs, pois ao ouvi-lo deliberar de tal modo que, como se diz, cometa erros tão absurdos, um infiel mal consegue segurar o riso. E o mal não está em que se zombe de um homem que comete erros, mas que os de fora acreditem que nossos autores afirmem tais coisas. E assim são criticados e rechaçados como ignorantes. Quando em assuntos que conhecem perfeitamente, apreenderem em erro alguém do número dos cristãos, afirmando sua falsa opinião a partir dos nossos livros, de que modo vão acreditar naqueles livros a respeito da ressurreição dos mortos, da esperança da vida eterna e do reino dos céus? Pensarão que foram escritos com falsidades, uma vez que eles mesmos puderam reconhecer tais coisas por experiência e compreender com razões que excluem qualquer dúvida. As palavras não bastam para dizer quanto mal e quanta tristeza trarão para os irmãos sensatos os que presumem temerariamente quando passarem a ser criticados e convencidos de sua insensata e falsa opinião por aqueles que não aceitam a autoridade dos nossos livros. Enfim, né, a citação segue, está no comentário de Agostinho, comentário literal de Agostinho ao Gênesis. Mas é muito interessante aqui a preocupação dele. E ele deve ter visto isso. Certamente, se ele escreveu sobre o mico, é porque ele viu acontecer. Cristãos falando bobagens, usando a Bíblia, causando riso em pagãos da época, só que não eram ensinos bíblicos, eram bobagens
dos cristãos, no caso. Isso antes da ciência estruturada, moderna. Exatamente, né? Antes da ciência moderna. Copérnico, né? Exatamente, coisa de 1000 e poucos anos antes. Então, isso eu acho que é uma recomendação para nós. Ser cuidadoso quando a gente relaciona fé cristã com qualquer área de conhecimento humano, tem mais de 1500 anos que esse conselho foi dado. Então não é porque a ciência moderna surgiu que a gente precisa tomar cuidado agora. Tomar cuidado porque a ciência está ocupando espaços da religião. Não é nada disso. É uma responsabilidade intelectual que foi posta aí por líderes teólogos cristãos antes da própria ciência surgir. Mas as nossas interpretações, tanto científicas quanto teológicas, elas devem estar abertas, então, a correções. Mas a gente pode defender as nossas opiniões porque nós entendemos que elas são corretas? É válido isso? É legítimo? Sim, eu acho que a gente tem que defender, mesmo quando haja alguma discordância temporária com a ciência, como já aconteceu antes, né? Eu acho que eu acho que não faz sentido o relativismo. As pessoas dizem o seguinte: pode ter qualquer opinião, as opiniões são todas igualmente válidas. É claro que isso não faz sentido. Existem opiniões certas e opiniões erradas. E não é humildade intelectual você dizer o seguinte: olha, essa é a minha opinião, eu não sei, não vou dizer que ela é verdadeira. Olha, se ela é a sua opinião, é porque você acha que é verdadeira. Se você acha que ela não é verdadeira, então ela não é mais a sua opinião. Então a gente tem que ser honesto aí, né? Não existe debate honesto se cada parte não coloca na mesa o que pensa. Agora, é arrogância intelectual entender que a sua opinião é incorrigível. Aí que esse é o problema. O problema não é você achar que você tem a opinião certa. Porque todo mundo acha que tem a opinião certa, isso é inegável. Exato. Quem não tem opinião pedras não tem opinião, né? Animais não tem opinião, a gente tem opinião. Agora, você não pode pensar que ela é incorrigível. Aí Agostinho ajuda também. Mais uma pérola aqui. Tem mais uma pérola de 1500 anos. Se lermos alguns escritos sobre assuntos obscuros e muito ocultos aos nossos olhos, mesmo divinos, aí está falando da Bíblia, que possam, salvando a fé na qual estamos imbuídos, apresentar várias opiniões, então ele está falando do quê? De trechos bíblicos de complexa interpretação, como acontece na natureza também, com fatos naturais. Não nos lancemos com precipitada firmeza a nenhuma delas, para não cairmos em erro. Talvez uma verdade discutida com mais cuidado venha destruir aquela opinião. Desse modo, não estamos lutando em favor da opinião das divinas escrituras, mas pela que é nossa. De tal modo que queremos que seja da escritura a que é nossa, quando devemos querer que seja nossa aquela que é a opinião da escritura. Então, é uma linguagem engraçada que ele coloca, né? Mas, às vezes, quando a gente está lutando pela Bíblia, a gente está lutando por nós mesmos. A nossa interpretação da Bíblia. E ele colocou isso nessa época. Isso é importante, porque a santidade não significa apenas você ser convicto, sério e assertivo sobre a sua fé e sua interpretação da Bíblia, mas também ter consciência de criaturidade e ficar aberto para a correção. Interessante. Agora, pensando na interação entre as interpretações. Então, nós, leitores dos dois livros, construindo o conhecimento usando os métodos próprios de cada livro, históricos, de investigação, as tradições de cada campo, especializando na leitura de cada um dos livros, né, com as suas ferramentas, nós vamos encontrar interpretações correntes, né, do nosso tempo, que provavelmente já substituíram interpretações antigas de tempos passados, pelo próprio desenvolvimento de cada campo. Às vezes nós chegamos, então, num impasse, que nós sabemos que deve ser encarado com humildade, porque a nossa interpretação deve ser corrigível, mas a gente chega num impasse genuíno, onde eu não consigo conciliar informação verdadeira, ou seja, sinceramente julgada verdadeira por mim, portanto consistente com o meu pensamento, mas ainda contraditória entre os dois campos. Daí vem a seguinte pergunta: devo eu deveria permitir alguma alimentação
de informação, de fato, entre os dois campos ou não? Daniel, você acha que informação do campo científico, verdades científicas, no melhor julgamento que a ciência pode fazer, não estou colocando aqui viés, nem no melhor julgamento que a ciência possa fazer, você acha que verdades científicas têm a capacidade de atualizar, alimentar ou serem fonte de informação na nossa interpretação teológica? Com certeza. Talvez o caso mais emblemático aí é até a questão do heliocentrismo, né? Uma leitura muito simples, né? Assim, sem muita interpretação, né? Muito literal, por exemplo, do próprio Gênesis capítulo 1, dá para a gente uma ideia de que a luz, né? No contexto de iluminação do planeta Terra, ela é criada antes do Sol, né? E hoje a gente sabe que quem está iluminando a Terra é o Sol. Né? Em algum momento teve uma quebra. Em algum momento teve uma contradição aparente, aí não encaixou. Em algum momento a teologia passou a aceitar isso de uma forma... ela teve que entender isso, que quem iluminava era o Sol, e não que o Sol só fazia parte daquilo que era chamado dia. Né? E isso é perfeitamente aceito, ninguém hoje mais discute, né? Exceção de alguns aí, mas hoje mais ninguém discute essa realidade, né? E aí a teologia teve que ela se alimentou dessa informação do campo científico e se reformou. Eu não vou dizer que foi exatamente nesse momento, não, né? Claro, mas assim, esse momento eu acho que confirma essa mudança de interpretação, de que quem ilumina o planeta Terra é o Sol, né? E não é isso que está escrito, se você pegar na letra fria, lá em Gênesis 1, né? Então, em algum momento na história da humanidade, essa visão teve que ser mudada, né? E a ciência confirma isso, né? Hoje. Né? Hoje não, há mais de 500 anos que ela já confirma isso. Guilhermina, depois acho que você vai fazer um comentário, mas na outra via é possível ter alimentação também? Mas fique à vontade. Sim, eu acho que é possível, mas isso tem que ser esclarecido, sabe? Eu acho que é importante mencionar essa questão que foi introduzida pelo Daniel, bem colocada, é a questão do foco. A gente tem que fazer um ajuste de foco quando a gente lê a Bíblia. Então, a gente diz, uma afirmação dogmática, que é a palavra de Deus, e nisso as grandes igrejas concordam. Tradição protestante, a igreja oriental, ortodoxa oriental e o catolicismo romano. Todo mundo concorda que a Bíblia é a palavra de Deus. Existe uma divergência sobre se existem erros ou não, e o mainstream evangelical, como é a nossa posição, eu concordo que a Bíblia não tem erro. Ela é inerrante, né? A gente diz infalível e inerrante. Mas é preciso destacar que você tem que dar o foco correto para afirmar a inerrância. Então, é uma analogia que a gente pode usar. Você, quando passa a mão num pano, você pode dizer que esse pano é lisinho, ok? Então, se você tem um pedaço de seda, você vai ter a sensação que ele é muito liso. Se você pegar um pano de corda, ele não é liso, é extremamente áspero, né? Você vai sentir isso. Da sua percepção. Mas isso é por quê? Você está ajustado para ter aquela percepção. Se você for examinar a seda com o microscópio, com certo grau de foco, ela também é áspera. Você vai ver que ela é áspera também. Mas é que para a sua percepção ordinária, ela é lisa. Então, quando a gente diz que a Bíblia é inerrante a certa distância, a gente pode dizer. É inerrante tendo em vista os seus propósitos. Se você tentar procurar uma coisa na Bíblia que não era a intenção dela dizer, você está tentando enxergar com outro foco. Então, você vai encontrar coisas que não era a intenção dela dizer. Então, um exemplo é isso. Né? Então, eu vou dar uma ilustração que eu gosto de usar. Eu estou ali do lado de Confins, né? Estou sempre pegando avião lá, e é meio raro aqui, né? Porque a nossa região é mais seca, mas já aconteceu de os aviões não decolarem por teto baixo. Não é um teto no sentido literal, mas para a linguagem aeronáutica é suficiente o teto baixo. Significa que as nuvens são muito baixas, não tem visibilidade, tem nebulosidade demais. Tem muita coisa que você pode dizer, mas
se o Sheldon, né, do Big Bang Theory ouve isso, ele vai implicar, porque não é um teto que vai impedir o avião de subir a rigor. Mas para o Sheldon, né? Então muita gente quer ler a Bíblia como Sheldon, isso é um problema. Então o sujeito encontra um erro que não fazia parte, na verdade, da intenção discursiva do texto. E o texto pode ser absolutamente verdadeiro do ponto de vista do que ele quer dizer. Uhum. E aí o sujeito acha erros que nunca existiram. Simplesmente um problema de foco. Ele quer olhar com o microscópio as mãos da namorada e fazer observações, né? Então ele não vai achar bonita a mão da namorada com o microscópio. Então não tem função romântica. Ninguém olha a mão das suas namoradas com o microscópio. Não, você pode até fazer, né? Mas isso não vai servir para elogios. Mas eu quero citar aqui um exemplo. Isso é controverso. Muitos cientistas acham, eu diria que a maioria dos cientistas cristãos, inclusive, acham que a teologia não tem muito a dizer para a ciência. Mas eu acho que pode acontecer. Então, um exemplo clássico aqui, que eu vou concordar que é filosofia, mas mesmo assim é importante para a ciência, é o conceito de leis naturais. Então, eu conheci a Lydia Jaeger, há um tempo atrás, era professora do Instituto Teológico francês, é uma alemã, e ela estudou física e teologia. E se tornou associada do Instituto Faraday. Então, algumas vezes que a gente foi lá em Cambridge, a gente encontrou com ela, é muito excelente palestrante e tem alguns livros muito interessantes. E tem uma obra sobre o conceito de lei natural. E ela não é a única que observou isso, mas a ideia de lei natural, ela tem origem judaico-cristã. Muita gente fala assim, que a ciência moderna teria surgido quando a visão grega de mundo foi retomada, porque os gregos, com o advento da filosofia, começaram a ter um raciocínio cosmológico, né, e abandonaram aquele discurso apenas mitológico. A gente ouve isso aí, principalmente nos cursos de filosofia na escola, na faculdade. Só que isso é 30% da história. Os gregos tinham uma noção de ordem cósmica, de cosmos. Ordem natural, também tinha uma noção de ordem natural, que também é importante para a ciência. Mas eles não tinham noção de leis cósmicas, porque a divindade não era vista como legisladora. Então, para eles, a ordem cósmica tinha que vir de algum princípio racional absoluto, daí a metafísica. E não funcionava para explicar a natureza. Porque a natureza, digamos assim, do ponto de vista do nosso raciocínio, é imprevisível. Não dá para você especular, você tem que estudar a natureza, encontrar redes causais, processos causais, e na medida que você encontra repetição, você faz uma generalização. E você não tinha um esquema mental para fazer isso. De onde que veio esse esquema mental? Da ideia do legislador. Porque o legislador, ele determinou a lei, você, ainda que possa fazer algumas deduções, você vai ter que ir lá ver o que o texto da lei diz. A legislação pode ter vindo diferente do que você achava. Então, quem foi o sujeito que pela primeira vez usou a ideia de leis, de um legislador, de um criador e legislador, que criou essas leis, estabeleceu essas leis e assim deu uma ordem causal para o mundo? René Descartes. E ele fez isso a partir da ideia do legislador divino, que é claramente uma ideia judaico-cristã. Então há um consenso de que a ideia de leis naturais vem das escrituras cristãs. Depois, claro, elas ganharam um uso mais amplo. Claro. Mas olha só o que ele fala, esse é o primeiro lugar que isso aparece. É óbvio que quando inicialmente Deus criou o mundo, ele não apenas moveu suas partes de diversas maneiras, mas simultaneamente fez com que algumas empurrassem as outras e transferissem seu movimento a elas, é o mecanicismo cartesiano. Assim, mantendo agora o mundo pela mesma ação e pelas mesmas leis com as quais o criou. Ele conserva o movimento. E aí segue o texto. Então aqui nós temos a gênese da ideia de lei natural. E tem origem na ideia de um Deus legislador, que é uma ideia teológica bíblica, né? De um Deus soberano, legislador. Sustentador de leis naturais. Agora, aí alguém vai dizer, não, mas isso aqui não é ciência, porque você pode questionar a própria noção de lei natural e tentar achar um outro esquema. Sim. Mas aí o que é o ponto? Acho que isso é interessante. O conceito de lei natural, ele funcionou como um ninho para a investigação científica. Um conjunto de categorias que foi extremamente útil para a ciência moderna por muito tempo. Não tem que ser útil para sempre, mas foi útil. Então, a teologia não ajuda exatamente, isso é o erro. O que é o errado? Abrir a Bíblia e tentar tirar uma teoria científica da Bíblia. Isso é errado. Não funciona.
Porque a Bíblia não foi escrita para isso. Isso é foco errado. Esse é o foco errado, exatamente. Aí você vai falar, poxa, a Bíblia não tá era errada, propósito. Não era propósito da Bíblia. Mas a Bíblia dá categorias para a gente entender a realidade no sentido mais amplo, que aí sim. E essa compreensão dessas categorias, portanto, interpretação correta no foco correto, alimentaram e alimentam a interpretação do outro lado. Exatamente. Então, não tem aquele exemplo do Lemaitre, que é um exemplo também do Big Bang? Ele está no momento em que a turma defende uma visão do universo estático, né? É a visão principal. E aí o Georges Lemaitre, que era um cientista católico, que não tinha intenção de misturar religião com ciência, não era a intenção dele. Mas isso é um exemplo muito dado pelo Roberto Covolan, né? Nosso presidente aí da ABC2. Ele, porque não estava preso por amarras metafísicas, naturalistas, que preferiam o universo estático, que não teria criador, ele observou que as equações de Einstein levavam a essa inferência de que o universo teve um começo numa singularidade em que não havia nem espaço nem tempo, então teve um começo de tudo. E quando ele apresenta isso para o Einstein acha aquilo terrível, né? Ele acha horrível a solução, porque implicaria um criador. Exato. Né? E ele estava confortável com essa ideia. Ele estava confortável com a ideia de um universo estático que, na verdade, não correspondia nem a implicações da teoria dele e nem à evidência científica que estava surgindo, que acabou favorecendo o Big Bang. Então, a gente não vai dizer que o Lemaitre criou a teoria, né, ou levou à criação da teoria do Big Bang por causa da crença em Deus. A gente pode dizer que uma visão teísta deixou ele menos preconceituoso diante dos fatos. E foi fértil, né? Foi alimento, o deixou confortável para poder desenvolver a ciência sem algum outro impedimento. Exatamente. Muito bom. Aí, temos exemplos dos dois campos. Agora, para a gente terminar o nosso papo, recomendações para como a gente deve lidar com essa transferência de informação entre as duas interpretações. Deve ter algum cuidado, alguma prática, algum conselho que nós cristãos cientistas ou cientistas cristãos devemos sempre ter em mente quando nós fazemos transferência de informação de um campo para o outro. Comentários nessa seara. O que você acha, Dani? Uma coisa que eu falo muito com o meu grupo de estudo, né, para mim que é fundamental é muito amor, mas muito amor e muito respeito também. Não é uma coisa, uma discussão que você vai levar para um foro geral dentro de uma igreja, onde você vai só semear discórdia, discussão e criar inimizades ali, né? Então, isso é uma coisa que eu acho assim, que primeiramente respeitando, né, o meio que você vive, né? Quando o meio que eu estou falando da igreja, né, principalmente, respeitando aquele meio que você existe, que você vive ali dentro, respeitando que tem outras pessoas ali, e que a sua conversa com aquelas pessoas tem que ser uma conversa respeitosa e amorosa, né? Porque aquilo ali são, né, seus irmãos em Cristo Jesus, e você quer o bem deles acima do seu próprio bem, de impor alguma ideia que é sua. Então, né? Excelência e rigor na interpretação sempre. Agora, humildade, fraternidade na convivência que também é outra eu acho norma. fundamental. Né? E como cientista, tentar fazer o seu trabalho da melhor forma possível, né? Levando ali à frente a sua conduta, a sua moral, né? No seu dia a dia, no seu jeito de trabalhar, no seu jeito de interagir com colegas, né? Alunos também, né? Você está num meio universitário onde muita coisa acontece, muita coisa fervilha ali. E talvez a melhor forma de evangelismo não é, sei lá, falar assim, oh, Jesus te ama, mas é você mostrar no seu dia a dia que você está ali, você pertence àquela comunidade e você acredita no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo que te acompanha diariamente. Né? Então isso eu acho importante. E, sob o ponto de vista pessoal, apreciar cada detalhe desses, né, do seu dia a dia, entendendo que aquilo ali está te revelando o seu Criador. Né? A metáfora que o Guilherme usou aqui, né? Nunca olhar a mão da sua namorada no microscópio.
Se eu pegar a mão da minha esposa, né, da Ive, colocar no microscópio, começar a ver células, átomos que eu não vou conseguir ver, moléculas, né? O quanto mais detalhezinho eu ver ali, eu acho que mais eu vou ficar maravilhado. Então, um cara assim, apaixonado. Oi? É o discurso de um cara apaixonado. Pela minha esposa e pela ciência que eu pratico, né? Então, assim, eu acho interessante isso, a gente poder se deliciar, né, com a revelação natural e ver o quão enorme é o nosso Criador até nas mínimas coisas ali. Eu acho bem bacana. Obrigado. Guilherme, algum comentário? Então, eu diria que essa transição de qualquer área do conhecimento para outra área não é trivial. Ela tem que ser feita com cuidado. Então, a leitura dos dois livros é uma leitura doxológica, é uma leitura para adoração a Deus. Então, para essa leitura, qualquer pessoa pode fazer essa leitura, não tem que ser um cientista para ler a natureza como o livro da natureza que revela a glória de Deus. Uhum. O que acontece é que na ciência você tem uma leitura refinada de como a natureza funciona. E isso, claro, pode ampliar a sua compreensão da glória de Deus e informar o seu louvor, informar o seu culto. Mas isso acontece no nível doxológico, no nível da espiritualidade. Quando você quer conversar no nível teórico, então isso é muito importante. A mediação do discurso de qualquer área com outra área é filosófica, sempre assim. Porque cada área científica, além da base empírica, ela tem que usar uma linguagem, desenvolve uma linguagem para aquele campo. E essa linguagem envolve conceituações para as coisas. Mas outras ciências vão construir outros sistemas de conceitos. E como que você faz para os dois conversarem? Uhum. Então, quando você começa a discutir significados, você entrou na filosofia. Então, é uma recomendação prática. Eu diria que o cristão que quer relacionar ciência com teologia, ele não pode já fazer inferências teológicas diretamente de fato científico e nem fazer inferências científicas diretamente de textos bíblicos ou ideias teológicas sem filosofia. Porque a filosofia funcionar como uma embaixada de negociação conceitual. Então, você quer fazer conversar a ciência com fé? Tem que ler um pouco de filosofia. E, particularmente, filósofos cristãos que se debruçaram sobre esse problema para nos dar sistemas de diálogo. Uhum. Então, eu recomendaria dois, assim, de cara. Herman Doivert, que é um filósofo cristão da tradição holandesa, que construiu uma heurística filosófica para esses diálogos, e um cara recente, né, que está até vivo ainda, está doentinho, mas está vivo, e nós temos vários livros em português, inclusive alguns pela BC2, que é Alvin Plantinga, um grande filósofo analítico americano, cristão, que deu várias contribuições, e entre elas contribuições para o diálogo de religião e ciência. Que joia! Se você quiser mais informações desses livros, você encontra aí na descrição do vídeo, livros produzidos pela série da BC2 e também alguns outros citados aqui. Daniel, Guilherme, obrigado pelo papo, aprendi bastante. Obrigado. Eu acho que conseguimos trocar figurinhas entre campos e ajudar aqueles que trabalham na interface. Eu vou terminar nossa conversa aqui lendo Salmo 19, versículos de 1 a 4. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Obrigado você que nos acompanhou aqui nessa conversa, espero que tenha gostado. Deixe seu comentário aí no YouTube, também escreva para conexão@cristãosnaciencia.org.br com críticas, sugestões de pauta e convidados. Acompanhe, inscreva-se e compartilhe o nosso vídeo com seus amigos, familiares e irmãos da igreja. Obrigado e até o próximo Conexão Ciência e Fé.